Vamos iniciar as questões aqui sobre filosofia. Vamos iniciar mais uma aula. Vamos com muita calma nos aprofundar sobre as questões chaves de nossa existência, de nossa ciência. A temática da aula de hoje é a razão na filosofia. Vocês podem ver aí que já na primeira imagem já se tem uma definição da palavra razão, de acordo com o site dicio.com.br, que seria capacidade para resolver alguma coisa através do raciocínio. Aptidão para raciocinar, para compreender, para julgar. A inteligência de modo raciocínio através do qual se consegue induzir ou deduzir alguma coisa. Então vocês podem ver já que a razão, ela em si é um conceito com muitos significados. E esses significados, eles vão surgir em cada corrente filosófica, em cada pensamento de cada teórico filosófico, de acordo com cada época, de acordo com cada percepção, enfim. Eu sou o professor Otávio e hoje nós vamos ter uma aula sobre a razão. A filosofia, ela sempre é identificada, quando nós vamos falar sobre filosofia, com o conhecimento, afinal, é o amor à sabedoria e ao conhecimento. E ao conhecimento da realidade natural e da realidade humana, cultural, antropológica. Então a filosofia e os filósofos e as filósofas utilizarão da razão para fazer a sua investigação. Por isso que é tão importante que, primeiro, se fundamente a razão, ponto 1, o que é a razão, como ela opera, onde está a razão. E, em segundo, que aprofundemos a questão da razão de forma filosófica, não só. Então, quando se fundamenta, em primeiro momento, em um segundo momento, você vai aprofundar, a partir destes fundamentos, a questão sobre a razão. Então, trouxe um pequeno texto aqui para vocês, escrito pela professora Marilena Chauí, um livro didático, Iniciação à Filosofia. E vejam que interessante o nome que ela dá ao livro. Por que ela dá o nome de Iniciação à Filosofia e não Introdução à Filosofia? Talvez porque filosofia seja um gesto, que é o filosofar. Talvez porque seja preciso apurar a forma pelo qual nós conhecemos o mundo. Então, não basta introduzir a uma série de conhecimentos históricos ou problemáticos, no sentido de trabalhar os problemas filosóficos, mas sim iniciar as pessoas nesta atitude filosófica.
Então, a palavra razão, como diz ela aí no seu texto, vamos ler este texto. Tão antiga quanto a filosofia, a palavra razão ganhou, no contexto filosófico, vários sentidos, que podem ser notados mesmo em nosso cotidiano. Por exemplo, quando fazemos indagações como: você perdeu a razão? Ou ainda: qual será a razão dessa chuva? Podemos perceber que estamos usando a palavra razão com sentidos diferentes. De fato, na primeira pergunta, você perdeu a razão? Razão parece significar o motivo ou a causa de alguma coisa. Ou seja, no primeiro caso, razão é algo que está em nós. E no segundo caso, razão é algo que está nas próprias coisas, ou no acontecimento e o fato. O que quer dizer? Tive que dar uma pequena olhada numa coisa aqui do lado, perdão, gente. O que quer dizer que a razão está em nós ou nas coisas? E aí nós vamos começar a aprofundar um pouco a questão do conceito razão. Vamos ver alguns exemplos de como a razão e os seus diversos sentidos são aplicados. Quando eu digo eu estou com razão, quer dizer que eu sei de certas coisas. Quando eu digo que alguém perde a razão, significa que a razão pode ser algo que a gente pode ou não ter. Agora essa pessoa está lúcida e recuperou a sua razão. Portanto, eu posso ter ou não ter, posso perder e se perder, eu posso recuperar. A razão, ela tem muitos sentidos, como a gente pode ver aqui nesses exemplos, né? Se você me falar de suas razões, sou capaz de fazer o que você me pede. Significa que a gente quer ouvir os motivos de alguém, o que move aquele alguém. Então a razão, ela também significa motivo. Qual será a razão dessa enchente? Qual será a causa? Qual será a propriedade? Então, quando a filosofia fala sobre razão, ela vai falar de todos esses sentidos que a gente está usando aqui. Porque a história da filosofia vai trabalhar com todos esses sentidos. Cada autor, cada autora, cada problema, cada dilema filosófico. Então, ter a certeza, ter lucidez, ter motivo, ter causa. Lembrando que a razão, na modernidade, por exemplo, de 1500 até os anos 1900, a razão ela é responsável por iluminar a humanidade. Durante a Idade Média, a razão é responsável por auxiliar a fé na descoberta das verdades e das revelações divinas. A razão,
ela é responsável por criar os fundamentos da ciência, descobrir as causas, ou a causalidade, né? Causa e consequência, causa e efeito, isso é uma lei, né? Tudo tem uma causa e toda causa gera um efeito. É uma lei física. Então, esses diversos significados estarão acompanhando a filosofia durante sua história. Partindo desses exemplos, a gente já pode concluir algumas coisas, principalmente quando a gente começa a falar do ser humano. O ser humano como um ser racional. O ser humano, ele tem motivos. O ser humano, ele pode ter lucidez, pode ser ignorante. O ser humano, ele investiga as causas da natureza e do universo e de si mesmo. Então, o uso do conceito, o uso da palavra razão, ela nos traz dois adjetivos que podem ser tanto para a natureza quanto para o ser humano. O racional, aquilo que é compreensível, é claro de ser compreendido, né? Traz clareza e é ordenado. Enquanto que, do outro lado, nós vamos ter o adjetivo irracional, que é confuso e desordenado. Então, nos vários sentidos que a filosofia tem, em seus vários adjetivos, como racional e irracional, significa que a minha gatinha me distraiu, ela tá aqui toda brincalhona, correndo dentro do quarto. Vamos voltar aqui. Então, quando a gente observa o racional e o irracional, racional seria alguém, por exemplo, que quando age tem uma lucidez sobre a sua ação, se sabe ou deve ou não, sabe se deve ou não fazer aquela ação. Alguém que é racional tem clareza sobre o que pensa e o que diz. E em contraposição, ou seja, de um lado temos o racional, do outro lado, contrapondo o racional, nós vamos ter o irracional. O professor, por exemplo, ele às vezes recebe uma tarefa de um estudante, de um aprendiz, e tá um caos, tá confuso. E aí ele usa o adjetivo irracional, por exemplo. Esse trabalho está irracional. Eu não consigo compreender, ele está confuso e desordenado. E aí, para vocês, a separação básica e a diferença entre racionalidade e irracionalidade. Parece que eu estou falando óbvio, mas eu não estou falando óbvio. Eu estou falando algo que foi trabalhado, é histórico, é um aprofundamento sobre quando você diz que a pessoa tem razão, ou quando o Renato Russo diz que a razão e o coração em Eduardo e Mônica não se dão muito bem. E ele retira isso da filosofia. E aí está o exemplo para vocês do filósofo Pascal, que diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. E isso é uma contraposição entre racional e o coração, a razão e o coração, a razão representando a lucidez, a clareza de ideias, a ordem, o resultado de um esforço intelectual, segundo normas, regras de pensamento, de linguagem, e do outro lado tem um coração.
que te faz agir de uma forma que você não compreende. Confuso, desordenado, sem seguir as regras típicas da sociedade, do cotidiano, sem seguir normas de pensamento, sem se preocupar a forma como você expressa sua linguagem. Então, nessa frase de Pascal, a gente pode observar que a razão é essa propriedade intelectual que nós temos, a inteligência, a norma, que também pode estar no mundo, né? Enquanto que o coração seria esse irracional, então a contraposição, né? E aí você já vê que ele utiliza dois sentidos da palavra razão. Primeiro ele diz, o coração tem razões, ou seja, o coração tem causas, tem motivos que são incompreensíveis para a própria razão, ou seja, a razão enquanto uma propriedade intelectual. Vocês podem perceber aí que a razão ela vai ter vários sentidos quando utilizada e que cabe a nós, na nossa interpretação textual, descobrir que sentido é esse. Então, como eu havia falado atrás, ali pouco tempo atrás, a gatinha está causando, querida. Seres humanos como seres racionais. O primeiro ponto que nós podemos tirar isso, como Pascal muito bem disse ali, é que o intelecto do ser humano é diferente das suas paixões, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas imaginações, dos seus sonhos. O segundo ponto que nós podemos tirar, descobrindo que nós somos seres racionais, é que a razão ela vai trazer um progresso científico. Ela vai permitir que a gente conheça as verdades sobre a natureza, sobre nós e sobre o próprio conhecimento. No desenvolvimento histórico, a razão ela é capaz de acumular. Ela consegue, através do acúmulo de informação e conhecimento, aumentar as suas capacidades, ampliar as suas fronteiras. E outro ponto que nós podemos tirar disso é que a razão ela vai nos designar algumas leis. Leis para quê? Leis do pensamento e leis sobre nossa ação. Nós criamos regras para o bem pensar, para que esse bem pensar possa nos auxiliar no nosso bem agir. E como exemplo, vocês podem ver aqui a escultura do pensador, de Auguste Rodin. O homem que se dobra sobre si mesmo. Como se ele estivesse travando uma batalha com o seu próprio enterro. Como se a sua arma fosse a racionalidade e o seu inimigo fossem seus conflitos inteiros de paixões e emoções e sentimentos, e ele tivesse que, de alguma forma, trazer clareza e ordem para aquilo, para que ele pudesse compreender os seus motivos, as suas ânsias, a sua própria existência. Portanto, quanto nós avançamos, quando nós vamos avançando nessa investigação, nós vamos percebendo, por exemplo, que a razão ela pode ser do ser humano, no seu processo de investigação sobre as coisas, sobre a vida, sobre si mesmo. E ela também pode estar na realidade, aquilo que está diante de nós. Os gregos antigos tentavam investigar uma propriedade, a água, o fogo, a terra,
a partir da própria physis, ou seja, a natureza, a unidade de todas as coisas, o princípio que ordenava e regulava e criava a necessidade entre todas as relações, entre todas as coisas. Um dizia que era água, outro dizia que era o fogo, outro dizia que era o átomo, outro dizia que era o ar, o outro dizia que eram os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, tudo junto. Já numa idade média mais avançada, uma propriedade ou qualidade primordial, Deus, a perfeição, que ordena tudo e que deve ser investigado. E aí nós vamos aprofundando. A razão ela pode ser objetiva, que é o que a filosofia e a ciência propõem a ser, um pensamento objetivo, um pensamento sobre a realidade, tentando encontrar na realidade os seus fundamentos, tentando encontrar na realidade a verdade, aquilo que sustenta a verdade. E nós vamos alcançar essa realidade, nós vamos alcançar a razão objetiva a partir da razão subjetiva, usando a razão a subjetiva, porque a nossa propriedade intelectual, que nos auxilia no conhecimento do mundo e no nosso agir, vai nos permitir com que possamos, por exemplo, com a ciência, investigar o espaço, a natureza. O espaço aqui não é o espaço lá da Lua, não. O espaço é a nossa volta, a natureza. Permite com que a gente olhe a natureza e encontre nela elementos químicos que provocam as relações entre si e dão forma e cor às coisas. Essa razão objetiva de ordem, o espectro de luz que reflete e retorna aos nossos olhos. Existe uma matemática, uma equação por trás disso. E a partir dessa razão subjetiva, ou seja, a partir dessa propriedade intelectual do ser humano, a gente consegue apreender não só através dos nossos sentidos a cor vermelha, mas nós conseguimos compreender a cor vermelha. Então nós falamos de bastante coisa já, né? A filosofia ela pega uma palavrinha e nós vamos até onde dá com essa palavra. O que ela significa para nós? Quais são os usos dela, né? E professor, mas tu não disse a origem da palavra razão? Não me disse onde surgiu essa palavra? Bom, a palavra razão, ela vai ter uma origem histórica a partir das palavras latina ratio e a palavra grega logos. Essas ambas palavras são substantivos de verbos como medir, ordenar, separar, contar, calcular, ou seja, pensar de forma ordenada. Então, quando as pessoas que falavam latim e as pessoas que falavam gregos falavam grego muito antigamente, elas utilizavam a palavra ratio quando elas queriam tirar um substantivo de um verbo como medir, como ordenar, separar, utilizavam a palavra ratio. E assim também para os gregos utilizavam a palavra logos. E nós, quando nós observamos muito bem nosso exemplo sobre o uso da palavra razão na língua portuguesa, ela se aproxima muito dessas palavras ratio e logos. Ou seja, sua origem é lá. Medir, ordenar, separar, contar, calcular. Pensar de forma ordenada. E esse pensar de forma ordenada, vai operar de acordo com alguns princípios, né?
Porque, bom, nós conseguimos descobrir que nós temos uma propriedade intelectual e que o mundo tem uma ordem, né, própria e que a gente tem que investigar essa ordem própria a partir desta propriedade intelectual que nós temos. Só que como que funciona essa propriedade intelectual? Não basta só saber que ela existe, temos que saber também como ela opera, para melhor operar a cada momento, né? E aí nós vamos ter alguns princípios. E esses princípios vão ter um pouco dessas características que eu havia falado para vocês. Ou seja, ela vai poder dizer como essa coisa deve ser pensada. Ela não vai dizer o que é a coisa. Ela não vai dizer a coisa que é a natureza, a realidade e o ser humano. Coisa pode ser traduzida como o ser, aquilo que é, diante dos nossos olhos e dos nossos sentidos por completo. Então, como essa coisa deve ser pensada e não o conteúdo que devemos pensar. Ela não diz que a coisa é a natureza physis e que você deve pensar só a natureza physis. Ela vai dizer como você deve pensar aquilo que está diante de ti. E ela vai buscar sempre ter uma validade universal. Universal. Porque se tem razão, ela está tentando buscar a validade universal. Porque esses princípios que trabalham com a verdade, eles podem e devem ser obedecidos por todos. E em que sentido obedecidos por todos? No sentido científico, no sentido de verdade. No sentido de que o vermelho é vermelho por causa daquela onda de luz que passou por aquele objeto em específico, naquele momento. Desde que você tenha os seus sentidos funcionando corretamente, entre aspas, né? Que é um sentido, o meu sentido é diferente do seu sentido, tanto que a gente gosta de comidas diferentes, cores diferentes e etc, etc. Mas o vermelho é vermelho. Então, são necessários, indispensáveis para o pensamento, para as coisas, os fatos e os acontecimentos. E nós vamos respeitar esses princípios em nossa investigação sobre o mundo porque nós somos seres racionais. E porque esses princípios podem nos garantir o conhecimento do mundo à nossa volta. Conhecimento sobre nós, sobre o outro, sobre a sociedade, a política, a ecologia, sobre a natureza enquanto física, química, biologia, sobre a espiritualidade, o conhecimento sobre as religiões. Racionalmente, nós podemos investigar as coisas e as propriedades dessas coisas de modo a conhecê-las em sua melhor maneira, ou seja, aliadas à verdade. Por isso que é tão importante que esses princípios racionais sejam os princípios norteadores do discurso, da reflexão e etc. O primeiro princípio que a gente tem é o princípio da identidade. O que é, é. Eu sou o professor Otávio, eu sou o Otávio.
Portanto, A, Otávio, é A. E eu não posso ser outra coisa. Porque se eu só posso ser pensado se eu for percebido e conservado com a minha identidade. Porque se eu não conceber a identidade de algo, eu não posso pensar esse algo. Porque ele vai estar totalmente, ele vai ser efêmero a todo momento, vai estar totalmente imutável. Então eu nunca vou conseguir abarcar a realidade dele. Pode parecer absurdo eu estar falando isso, mas isso é utilizado a todo momento na nossa sociedade, por exemplo, quando alguém te pede o seu documento de identidade, para provar que você é você mesmo. O princípio de identidade é a principal condição, aliadas às outras principais condições, por isso princípios, que partindo deles podemos conhecer a realidade. Por exemplo, depois que a matemática determinou a identidade do triângulo como figura de três lados e de três ângulos internos, cuja soma desses ângulos é igual à soma de dois ângulos retos, nenhuma outra figura, a não ser esta, poderá ser denominada triângulo. Então, vocês podem ver um princípio da identidade retirado da geometria. Nós vamos ter agora o segundo princípio, que é o princípio da não contradição. A é A, ou seja, eu, Otávio, sou Otávio, e é impossível que seja, ao mesmo tempo e na mesma relação, uma negação de mim mesmo. É impossível que eu seja algo e não seja esse algo ao mesmo tempo. Claro que o Otávio de hoje vai ser diferente do Otávio daqui a 20 anos. Por isso que o princípio de não contradição vem aliado ao mesmo tempo e na mesma relação. Daqui a 20 anos é um tempo diferente e é uma outra relação. Mas agora é impossível que eu seja e não seja ao mesmo tempo. O terceiro princípio, o princípio do terceiro excluído. Ou A é X ou não é X. E não há uma terceira possibilidade. A terceira possibilidade não existe. Ela está excluída. Mesmo que, diante de uma múltipla escolha, estamos definindo entre certo e errado. E não há uma terceira possibilidade. Mesmo que haja 5, 6, 7, 8 escolhas à sua frente, uma delas é certa e todas as outras são erradas. Ou algumas são certas e outras são erradas. Então, o dilema é sempre dicotômico. Ou é ou não é. E o quarto e último princípio, que vai fundamentar a razão, é o princípio de razão suficiente, ou aquele que os físicos conhecem como o princípio da causalidade. Se está calor, a água evapora, consequentemente, irá chover em algum lugar. Tudo que existe e acontece tem uma razão
causa, motivo para existir, e esta razão, causa, motivo, pode ser conhecida pela nossa razão. Dado a evaporação da água pelo calor, necessariamente choverá. Dado A, necessariamente se dará B. E dado B, choveu, necessariamente houve evaporação da água. Partindo desses princípios, a gente pode ter, então, a atividade racional. A gente vai agora botar nossa razão para agir e, com base nessa ação, nós vamos ver essas modalidades, que tipos de ação, com base nesses princípios, nós podemos ter. Em um primeiro momento, nós vamos ter a atividade racional intuitiva, que é a compreensão completa e imediata das coisas e dos conceitos. Como assim uma compreensão completa? É uma compreensão completa, é como se fosse num piscar de olhos você compreendesse totalmente aquilo. Vocês já tiveram isso sobre uma memória, sobre uma amizade, quando vocês têm um estalo e vocês compreendem o que aquilo significa para vocês, foi atividade racional intuitiva. Ela pode ser uma atividade sensível, por que sensível? Porque é os sentidos, e pode ser empírica. Por que empírica? Porque se dá na nossa experiência sensível. Ou seja, nós experimentamos através dos nossos sentidos e temos a todo momento o conhecimento das coisas que estão à nossa volta, de uma forma intuitiva, completa. Eu percebo tudo que está à minha volta de uma forma completa, de uma vez só, num só ato. Num só ato, a gente captura a visão das cores das flores. E a intelectual é o conhecimento direto, a intuição intelectual é quando você conhece diretamente esses princípios de razão. Por exemplo, quando você distingue o amarelo do verde e percebe que existe a diferença das cores, você teve uma intuição intelectual sobre o princípio de identidade e não contradição. O amarelo é amarelo, princípio de identidade, e não pode ser o verde. Não pode ser outra coisa e também não pode ser uma negação de amarelo. Outra atividade racional que nós teremos é essa que eu estou tendo com vocês agora, a discursiva. É um conhecimento que exige provas. É um processo. É um passo após passo. É um subir de escadas, degrau após degrau. E cada degrau que eu subo na escada, eu demonstro uma verdade que estava naquele degrau, que pode ser conhecida ou investigada a partir dos seus atos intelectuais. Conhecimento enquanto um processo investigativo. Ou seja, estamos experienciando a realidade, estamos agindo na realidade, e a partir da nossa ação, produzimos uma inferência, que é o que nós fazemos o tempo todo. Você está andando de bicicleta, você cai e se machuca, logo você infere que você não pode cair de bicicleta, porque você pode cair e se machucar. Porém, quando nós vamos falar de filosofia, nós vamos retirar essa experiência individual e vamos substituir ela pela generalidade e universalidade. Eu ando de bicicleta, eu me machuco, eu sinto dor, logo eu tenho inferência de que nós, seres humanos, somos todos mortais, porque através da dor e do machucado podemos vir a morrer. Então, vamos ter as inferências. E essas inferências podem ser feitas através de uma dedução, de uma indução ou uma abdução. A dedução.
consiste em partir de uma verdade já conhecida e que funciona como princípio geral, ao qual se subordinam todos os casos que serão demonstrados. Ou seja, nós temos uma lei geral que nos assegura inferências de novas conclusões. Uma teoria verdadeira conhecida pode determinar os casos particulares. Ou seja, a teoria da gravidade pode me dar a massa dos objetos. Todo x é y, se todo A é y, portanto, todo A é x. Eu tenho a definição de uma verdade, x é y, eu tenho o caso particular de A, esse A é y, portanto, se x é y, eu deduzo que A, sendo y, também é x. Um processo dedutivo. A gente faz isso nas provas de múltipla escolha o tempo todo, né? Nós vamos ter processo de indução, que é o caminho inverso da dedução. Por que inverso? Porque ele não parte de uma lei geral, mas ele parte de uma lei particular. Para chegar e procurar em uma lei geral que explica ou subordina os casos particulares. Por exemplo, quando nós botamos uma água para ferver e outros líquidos, nós vamos sempre ver a transformação do vapor. Logo, nós vamos nós vamos induzir que o fogo tem uma propriedade que leva os líquidos à evaporação. O caso particular do fogo e da água mostra que os líquidos evaporam. Nós vamos pegar o caso particular da água, que é a evaporação da água acontece quando a caloria dela atinge 100 graus Celsius, a partir do fogo, né? E nós vamos poder utilizar esse caso em particular para outros líquidos. Ou seja, a caloria 100 graus Celsius vai poder ser um padrão para uma lei geral da transformação dos estados da matéria, do líquido em vapor ou do líquido para sólido. A água se solidifica com 0 graus Celsius. A partir daí, todos os outros líquidos vão ser padronizados partindo de um caso particular. E nós temos, em último caso, o processo de abdução. O que é abdução, professor? É abduzir o conhecimento que está em algo para você. Como diz ali, é uma investigação de um policial que vai entrar na cena do crime e, a partir dos vestígios, a partir das provas, né? Ele vai abduzir dos indícios, uma teoria completa. Ele vai coletar dados e vai oferecer uma teoria completa sobre como aconteceu o crime. E isso acontece na ciência. Quando a gente faz isso na ciência, a gente faz o processo de abdução. Vai nos indícios, coleta os dados e formula uma teoria completa. Diferente da intuição, que vem de uma vez só, a abdução ela vem através dos signos. Então, essas atividades racionais, de modo geral, a abdução e a intuição vão ser mais como diz o slide, né? Vão ser procedimentos que nós vamos aplicar para aquisição de conhecimento, né? Enquanto que a dedução é um procedimento que a gente emprega ele para verificar ou comprovar a verdade de um conhecimento já adquirido.
Nós induzimos que a realidade, através dos nossos sentidos, através da nossa intuição, nós percebemos a realidade, a intuição sensível e empírica, fazemos uma intuição intelectual sobre essa realidade, e nós vamos usar os processos de dedução e investigação para que verifiquemos e comprovamos aquilo enquanto verdade. Nós vamos, através da nossa intuição sensível, ver a cor de uma flor. E através de um processo de dedução, nós vamos comprovar que aquela flor é realmente daquela cor. E é muito interessante pensar na racionalidade, que essa racionalidade ela vai trazer diretamente para correntes filosóficas. Por exemplo, o realismo é uma posição filosófica que existe uma razão objetiva, uma ordem no mundo. E o idealismo, por exemplo, ao contrário, vai afirmar que essa razão ela é subjetiva. E a partir disso vão ter muitas correntes e autores que vão debater esses temas. Então, se você, dependendo da definição que você dá para o processo racional, de como funciona o ser humano, você vai desenvolver a sua filosofia. Então, se você quer desenvolver uma filosofia, você, primeiro de tudo, tem que fundamentar a razão. Por exemplo, o mito de fundação da nossa sociedade contemporânea, como surge a nossa sociedade contemporânea na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, na modernidade com o Iluminismo. Eles têm uma fundação partindo de um conceito de racionalidade, razão. A fundação da sociedade medieval com a igreja, investigando a fé, as verdades reveladas, eles vão ter uma definição de razão e racionalidade, e como essa racionalidade opera para investigar a fé e a verdade revelada por Cristo. Portanto, é muito importante definir a racionalidade, seus procedimentos, como ela funciona. E por fim, nesses últimos 10 a 15 minutos de aula, eu trouxe algumas questões que nós vamos tentar responder aí nesses 10 últimos minutos. Não sei se vai dar para responder todas as questões. Mas fica aí também para vocês poderem fazer, né? Ah, e antes de entrar nas questões, lá no primeiro slide tinha um cartaz de um filme que eu deixei para falar agora no fim, que é o 12 Homens e uma Sentença. E se você quer compreender a racionalidade sendo utilizada para compreender a verdade dos fatos, através de um processo de abdução, dedução, utilizando as intuições, você tem que ver esse filme 12 Homens e uma Sentença. É um filme antigo, é um filme dirigido pelo Sidney Lumet, produção do Henry Fonda, grandes nomes, né, do cinema antigo, e ele é da década de 50, preto e branco, já com áudio. E a sinopse dele é a seguinte: um jovem porto-riquenho é acusado de ter matado o próprio pai e vai a julgamento. 12 homens se reúnem para decidir a sua sentença, com a orientação de que o réu não deve ser considerado culpado, ao menos que isso seja indubitável. 11 dos jurados, cada um com sua convicção, votam pela condenação. O jurado número 8, o Sr. Davis, é o único que duvida da culpa do jovem e, enquanto tenta convencer os outros a repensarem a sentença, traços de personalidade de cada um dos jurados vão sendo revelados. Ou seja, ele vai trabalhar com essa investigação sobre um fato, sobre a realidade,
e uma realidade importante, porque é a vida de alguém que está em jogo, são pessoas decidindo a vida de outra pessoa, e elas têm que investigar e decidir partindo de provas e evidências se aquela pessoa é culpada ou não é culpada pelo crime que ela cometeu. E aí vai ter um que é racional, vai ter um que é sentimental, vai ter um que só quer votar porque quer ir embora para ver o jogo de futebol, vai ter o outro que só quer votar porque precisa buscar a esposa e o filho na escola, a esposa no trabalho, enfim. Cada um vai ter os seus motivos, as suas causas, esses motivos e causas vão ser investigadas, elas vão ser suficientes para culpar a pessoa ou não. Então, se vocês querem, além de livros, esse filme pode nos indicar um caminho do que é a racionalidade, como ela funciona. Exercício 1. Cite alguns sentidos que a razão pode ter no cotidiano. Aí, na hora que vocês forem fazer o exercício, vocês vão entrar lá no slide da gente, né, do professor Otávio, que está lá no desafio online, e vão vir aqui, ó, falando da razão nesses vários sentidos. A razão é utilizada quando a gente sabe de certas coisas. A razão pode ser algo que a gente pode ou não ter, uma propriedade intelectual. A razão é algo que pode se recuperar, porque se você está confuso agora, você pode resolver esse problema, você pode resolver essa confusão e ordenar, trazer ordem, né? Quando você pergunta sobre os motivos de alguém, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Você quer que eu faça isso? Me conte os porquês. E as causas da natureza, né? As causas não só dos seres humanos, mas da natureza. Qual será a razão dessa enchente? Mau planejamento da prefeitura ou porque choveu demais mesmo? Será que tem a ver com aquecimento global? Ou aquecimento global é só uma farsa dos cientistas? Então, qual é a razão dos cientistas de mentir para nós sobre o aquecimento global? Eles estão ou não mentindo? E aí você tem que vai fazer a investigação, né? Você tem que usar os procedimentos racionais. Então, quando a gente volta ali nas questões, quais sentidos que a razão pode ter no cotidiano, são aqueles vários sentidos. Caracterize os princípios da identidade, da contradição e da razão suficiente. Princípio da identidade. Tá aqui. Caracterize o princípio da identidade. O que é A é A. E ele não pode ser outra coisa. Por quê? Porque eu só posso pensar algo partindo da sua identidade. Porque se aquele algo não tem identidade, ele é maleável, ele é efêmero, eu não consigo apreender aquilo. Nem com os meus sentidos, nem com nada. Então, caracteriza o princípio da identidade. O que é, é. A é A. E, portanto, não poderia ser outra coisa. Pois essa coisa só pode ser pensada se for percebida e conservada com sua identidade. Caracterize o princípio da não contradição. A é A. E é impossível que seja, ao mesmo tempo e na mesma relação, não há. Lembrando que a característica mais importante é que é impossível que algo seja e não seja ao mesmo tempo e na mesma relação. Ao mesmo tempo e na mesma relação. Característica mais importante do princípio da não contradição. A é A e não pode ser não e A é A e não pode ser a sua negação ao mesmo tempo e na mesma relação. Ele só pode ser sua negação caso seja outro tempo e caso seja outra relação. E qual é o terceiro princípio que pedem para caracterizar? O da razão suficiente. Aí vocês vêm aqui no slide e veem.
Princípio da causalidade. Tudo, tudo, tudo tem uma causa. Você fez isso por causa daquilo. Está chovendo porque evaporou a água. Está calor por causa do aquecimento global. Eu tirei 10 porque estudei. Eu ganhei a corrida pois treinei. Tudo tem causa. O objeto cai ao chão porque existe a gravidade. Tudo tem uma causa. Dado A, necessariamente se dará B. Dado B, necessariamente houve A. Perdão. Qual a diferença entre a razão intuitiva e a razão discursiva? Vamos fazer essa última questão, que já estamos terminando o nosso tempo. E as outras três vocês fiquem livres aí para fazer e usar os slides para verificar as respostas. Então, qual é a diferença entre razão intuitiva e razão discursiva? Bom, a principal diferença entre a razão intuitiva é que a razão intuitiva é um procedimento racional que é empregado para aquisição de conhecimento. Vamos voltar aqui. Ou seja, a gente adquire conhecimento através dos nossos sentidos. A gente tem uma relação imediata com as coisas através dos nossos olhos e a gente percebe as coisas através do toque, dos olhos, do cheiro. Já a razão discursiva é um processo, ela é um procedimento. Ela busca demonstrar a verdade que está sendo conhecida ou investigada. Ela depende dos atos intelectuais, dedução, indução e abdução. A razão discursiva faz inferências sobre a experiência, inferências, frases que vão dizer o que é e o que não é. Já a razão intuitiva, ela é uma compreensão completa, ela não é um procedimento. Eu imediatamente tenho acesso às coisas através dos meus sentidos. Eu não dependo de um processo racional para que isso aconteça. É intuitivo. Já o discursivo depende deste processo. E ali as outras três questões acho que vocês são bem capazes de responder. E, olha, intuição, os tipos de intuição, a sensível e a intelectual, a diferença entre inferência dedutiva e inferência indutiva. Dedutiva é partindo de um geral para aplicar aos particulares, e indutiva é o processo contrário dos particulares ao geral. Lembra do exemplo da água na indutiva e lembra do exemplo do A é X e Y, porque o X é Y também. E a abdução lembra sempre dos romances policiais, através de provas, através de dados, a gente coleta esses dados e segue o baile do conhecimento. Eu sou o professor Otávio, queria agradecer você que esteve aí até agora, você que viu o pedacinho da aula, queria agradecer você que vai ao YouTube reassistir as aulas ou assisti-las pela primeira vez. Apoiem o desafio, é um projeto importantíssimo para a cidade de Pelotas e para mim. O meu muito obrigado, o meu boa noite e até a próxima aula.